Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo 32 ao 34 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem eu falei que nós iríamos falar algo muito triste, né? E todas as vezes que eu passo por essa leitura, eu fico imaginando, né, a decepção de Deus diante desses acontecimentos, né? E até do próprio Moisés, que embarcou nessa, né, como servo obediente a Deus. Então, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai a argola de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou da orelha as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram oferta pacífica, e o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. Diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto este povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que acende, Senhor, a tua ira contra o povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Tornar-te com o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel. Em outras versões está Jacó. Os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como a estrela do céu, e de toda a terra que tenho falado, dar-te-ei a vossa descendência, para que possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor, do qual dissera que havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés ao monte com 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um outro lado estava escrita. As tábuas eram obras de Deus. Também as escritas era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritara, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido de vencidos, mas alarido daqueles que cantam é o que eu ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro, as danças, então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos a tábua e quebrou-as no pé do monte.
Pegando o bezerro que tinha feito, quebrou, reduziu a pó e espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxesse sobre eles tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabe que este povo é propenso ao mal, pois me disseram: faze-nos um bezerro, um Deus que vos vá diante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tire-o e dai-o. E eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Olha, gente, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico, sabe, não só irada com o povo, mas com Arão. Eu não consigo, eu vou expressar aqui o meu coração para vocês, eu não consigo entender essa atitude de Arão. Eu acredito que o povo tenha vindo sobre ele com uma pressão muito grande. E ele deve ter ficado com medo do povo fazer alguma coisa com ele. Não era possível outra explicação para ele fazer o que ele fez, né? Foi ele responsável por fazer o bezerro de ouro. E ele era nada mais, nada menos que o sacerdote, né? Então, cabe-nos aqui uma reflexão. Até que ponto somos leais para com Deus, não é? Veja só, Moisés manda matar os idólatras. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha do meio dos seus inimigos, pôs-se em pé na entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele os filhos de Levi, os quais disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a sua espada sobre o lado e passai, e tornai a passar pelo arraial, de ponta em ponta, mate cada um dos seus irmãos, cada um dos seus amigos e cada um do seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. Caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra os seus irmãos, para que ele vos conceda hoje a bênção. E aí Moisés vai, depois de tudo isso, interceder pelo povo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém submetei-vos a Deus, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tomou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que me escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disseste. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de ouro, porque Arão o fabricara. E aí no 33, o anjo de Deus irá diante do povo. E disse o Senhor a Moisés: vai, sobe aqui, tu e o povo que tirastes do meio do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão. E também a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, febuzeus, heveus, jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma pelo caminho. Ouvindo o povo estas palavras, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: dize ao povo de Israel: és povo de dura cerviz.
Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar na tenda, armá-la para si, fora e longe do arraial. E olhava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um de pé à porta da sua tenda, olhando pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se na porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha na porta da tenda, e todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com um amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o servidor filho de Num, não se apartava da tenda. Olha que precioso essa posição de Josué. Isso vai fazer toda a diferença na vida dele. E aí Moisés vai rogar a Deus pela presença dele. Disse o Senhor, Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir o povo, porém não me deste saber a que hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, roga-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere esta nação que é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar, pois como sei que há de saber que achando graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo somos a todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, portanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, em outros da pedra, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não o verá. E aí nós vamos ver, né, como foi a questão da segunda tábua da lei, né? A primeira, Deus a fez, a escreveu com as suas próprias mãos. Moisés, de indignação, naquele momento em que ele desce, ele quebra o pé da monte. E agora é necessário ter a segunda, né? Que vai ter o mesmo conteúdo da primeira, mas esta será feita por Moisés. Então disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, em que eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Né? Preparas amanhã e suba pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte, né? E aí nós vamos ver que lavrou Moisés as tábuas, né, como a primeira, levantando-se pela manhã, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando à mão as 2 tábuas de pedra. E aí o Senhor vai descer na nuvem, né,
E o Senhor Deus, compassivo e longânimo e de muita misericórdia e fidelidade, que grande misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão do pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio e conosco, porque este povo é de dura servil. Perdoa nossas iniquidades e o nosso pecado e torna-nos a tua herança. E aí Deus vai fazer esta aliança, né? E vai admoestar contra essa infidelidade, né? Abstém-se de fazer a aliança com moradores da terra para onde vais, para que não te seja por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos, né? Então, Deus aqui faz esta aliança diante de todo o povo, né? E fala para o povo que será maravilhoso, Deus fará maravilhas, ele diz no versículo 10, né? Mas tinham uma condição, que eles precisavam guardar aquilo que Deus tinha ordenado a eles, lançando fora, né? Da presença dos amorreus, dos cananeus, né? Se abstendo de fazer aliança com este povo. E aí nós vamos ver ainda, né? Deus falando sobre as 3 festas que nós já fizemos menção nela em Êxodo 23, ele vai fazer menção novamente das 3 festas aqui, e nós vamos ver que diante dessa exposição de Moisés, a glória de Deus, o rosto de Moisés resplandece. Olha só, quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que o seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos sim, Deus, ter aliança contigo, adorar somente a Ti em toda a nossa vida. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.